Meu povo querido e amado que me assiste, sejam todos bem-vindos. Meu muito obrigado por vocês estarem aqui comigo. E já vou adiantar esse vídeo porque ele será um pouco extenso, mais do que o normal, porque eu tenho que responder a um pastor extremamente sábio, que me deu uma aula de teologia, porque realmente eu sou um herege e eu mereço ser excomungado. Mas antes de entrar no assunto desse vídeo, eu quero pedir o seu like para ajudar esse canal. O like ajuda a fazer o YouTube recomendar os meus vídeos para outras pessoas. Então deixe o like, inscreva-se no canal caso ainda não tenha apertado no botãozinho de inscrever-se. Clica no sininho das notificações para receber um aviso aí no seu celular toda vez que eu publicar um novo vídeo aqui no canal. Você recebe um aviso aí no seu celular e assim você não perde nenhum dos meus conteúdos. E para quem está passando por dificuldades financeiras, e começou o ano de 2024 com dívidas e não sabe como pagar as contas, está passando dificuldades e necessidades, eu quero te apresentar uma nova forma de trabalho feita online, realizada apenas com o celular conectado na internet, que pode te dar condições de mudar de vida. Essa nova modalidade de trabalho na internet tem transformado a vida de milhares de pessoas. E se você quiser saber como ter uma renda extra, trabalhando em casa, usando apenas um celular, fica até o final desse vídeo. Bom, meus queridos e amados irmãos e irmãs, este canal é o canal cristão mais eclético aqui do YouTube, porque eu sempre procuro diversificar os meus conteúdos aqui do canal. Ora eu trago documentários sobre algumas coisas do meio cristão, ou trago notícias do que acontece no meio gospel. Eu falo sobre apologética, porém fazia um bom tempo que eu não trazia nenhum conteúdo relacionado exclusivamente acerca de temas teológicos e apologéticos aqui no meu canal. Porque eu tenho me empenhado em trazer notícias e acontecimentos do mundo penteca gospel evangélico e através destas notícias fazer reflexões bíblicas em cima desses acontecimentos que surgem quase diariamente no meio cristão. Por isso eu tenho deixado um pouco de lado essa questão de trazer assuntos relacionados à teologia, doutrinas ou entendimentos bíblicos ortodoxos do cristianismo. E para quem entrou há pouco tempo aqui no meu canal, às vezes não tem conhecimento de certas convicções e posições que eu tenho acerca de alguns pontos importantíssimos das Sagradas Escrituras, como é o caso do meu posicionamento acerca da crença da Trindade. Para quem não sabe qual é a minha forma de acreditar no Pai, no Filho e no Espírito Santo, no dia 21 de dezembro de 2019 eu publiquei este vídeo intitulado Trindade no Concílio de Nicéia, Credo de Atanásio e Ário, defensor da verdade. Nesse vídeo eu comento como iniciou-se ali e foi estabelecida alguns dogmas da crença da Trindade. Eu confesso que depois, em pesquisas pessoais posteriores, eu acabei descobrindo que essa crença da Trindade já vinha de muitos anos antes, muitos séculos antes do Concílio de Nicéia. O Concílio de Nicéia simplesmente sistematizou essa crença da pessoa do Pai e do Filho serem a mesma pessoa, o mesmo tamanho, e depois do Concílio de Constantinopla fecharam a Trindade, colocando o Espírito Santo como a terceira pessoa. E você que é novo aqui no canal e chegou agora, depois que eu publiquei esse vídeo há mais de 4 anos atrás, eu já fiz outros vídeos, como por exemplo, por que não creio na Trindade? A Trindade, Jesus é Deus? O Espírito Santo é uma pessoa? Eu quero deixar claro aqui nesse vídeo que eu creio na pessoa do Pai, que é Jeová ou Yahvé, eu creio na pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus, e creio no Espírito Santo de Deus, não como uma terceira pessoa de uma trindade, ou fazendo parte de uma tríade de deuses. Mas eu creio no Espírito Santo como uma força poderosa de Deus, um ser impessoal, uma influência divina através da qual Deus realiza suas obras na vida da igreja e na vida daquele que crê. E reitero aqui que eu não sou unicista, nem modalista, nem adepto do sabelianismo. Também eu não sou trinitariano. Eu me considero e me posiciono como unitarista, que é a verdadeira crença bíblica de Gênesis ao Apocalipse. Ao contrário do que diz o sábio pastor Flávio Martinez, que o conceito trinitário está de Gênesis a Apocalipse,
Só se for na Bíblia que a Xuxa e o Lula querem lançar. Ou já lançaram, eu não fiquei sabendo, e o Martinez já ganhou seu exemplar. A Bíblia dele só pode ser a Bíblia da esquerda. Porque na Bíblia de Gênesis a Apocalipse, declara um único Deus, o Pai. Jesus, o Filho, em carne aqui na terra e hoje está no céu, ele próprio é unitarista. Jesus pregou o unitarismo e eu vou provar isso na Bíblia. Jesus na terra pregou um único Deus, que é o seu Pai, e os apóstolos também ensinaram um único Deus, o Pai. E eu vou provar tudo aqui biblicamente. Eu havia evitado tocar nesse assunto de trindade para não gerar polêmicas. Porque eu sei que eu tenho aqui no meu canal uma gama de irmãos das mais variadas denominações religiosas e correntes teológicas, e sei que muitos não acreditam na trindade ensinada pela Igreja Católica e pela Igreja Reformada. Outros sim creem na trindade do jeito que é ensinado pela maioria das correntes teológicas. Mas eu respeito a todos, eu tenho todos vocês como meus irmãos em Cristo. Não é porque você guarda o sábado e eu não, que você é meu inimigo e não pode ser meu irmão na fé. Não é porque um cristão reformado que crê no cessacionismo dos dons, eles acreditam que não existem mais dons manifestando na terra, que a manifestação dos dons foi até a era apostólica e depois cessaram. Não é porque eu sou pentecostal que eu vou ser inimigo dos reformados e chamá-los de hereges por não crer nos dons, porque eles não acreditam na manifestação dos dons do Espírito Santo. Apesar de eu não concordar com diversos aspectos e pontos do calvinismo, eu os considero meus irmãos em Cristo Jesus. E uma coisa que eu nunca me preocupei aqui no canal é perder inscritos por falar aquilo que eu acredito. Se você, após esse vídeo, achar que eu não presto, que eu sou uma aberração herética e que o meu conteúdo não vai agregar mais valor na tua vida, você tem todo o direito de pensar assim e fazer o que você quiser, ok? Pois bem, o pastor João Flávio Martinez, ele é um pastor, de um centro apologético chamado CACP. Eu não acompanho o trabalho dele porque eu vou ser sincero em dizer que eu não simpatizo com a cara dele. Tá? Não é porque ele fez um vídeo me ofendendo, me atacando, mas porque eu já recebi recomendações aqui do YouTube de vídeos concernentes a polêmicas do Martinez, desse pastor, envolvido com outras lideranças de pessoas de outras denominações, de outras igrejas, que pensam diferente do que ele acredita. Então ele é um profundo perseguidor de pessoas que não acreditam na mesma forma teológica que ele. E ele é muito arrogante. Esse pastor é uma pessoa muito grotesca, extremamente mal educado, indelicado. Ele se coloca como dono da razão, ele não refuta argumentos, ele ofende as pessoas. É só vocês buscarem aqui no YouTube. Vocês verão os vídeos do pastor João Flávio Martinez ofendendo pastores adventistas e pessoas de outras igrejas evangélicas que não pensam e não acreditam naquilo que ele acredita. E depois ele se vitimiza. Esse cidadão arruma briga com todo mundo. Tá? Tem pastores aqui do YouTube que são contra a apologética da CACP, que é uma apologética agressiva, estúpida, grosseira, que visa falar contra pessoas e não somente contra os argumentos que eles acham que são heresias. Bom, demorou para esse cara, o tal de pastor Martinez, me achar aqui no YouTube, mas me achou. Ele se ajuntou com alguns ex-membros da Congregação Cristã no Brasil e fez lives com eles. E por certo, lá em off surgiu meu nome, porque essa turma de ex-membros da CCB, eles me odeiam. E deve ter falado assim pro Martinez: olha, tem um cara lá no YouTube, o Carlos Reinardo, tem mais de 1 milhão de inscritos, é da CCB e não acredita na Trindade. Aí o Martinez, ele viu a proporção e o engajamento aqui do canal, e ele quer mídia, ele gosta de atenção, e eu vou dar essa mídia, essa atenção para ele, porque ele fez um vídeo endereçado a mim, sendo extremamente grosseiro, estúpido e totalmente longe de ser um pastor de ovelhas, que é o que ele se intitula e se denomina. Ele se denomina pastor, por certo ele foi consagrado pastor em alguma igreja. E qual é a missão abraçada por um obreiro ordenado a pastor quando é levantado para ser um pastor de ovelhas? É cuidar, tratar, medicar, curar ovelhas. Se realmente a ovelha está doente, a obrigação desse pastor é dar remédio a essa ovelha. Mas ao contrário disso, o pastor João Flávio Martinez, ele me espancou. Ele está mais para capataz do tempo da escravidão do que para um pastor de ovelhas.
Porque no vídeo dele ele disse que eu sou um falso profeta, um herege, né? Que eu sou uma aberração e que eu deveria ser excomungado de qualquer denominação por não acreditar na forma trinitariana na qual ele acredita e defende como sendo a ortodoxia absoluta defendida pela igreja primitiva. Toda essa truculência contra a minha pessoa está certa, pastor Martinez? Está de acordo com o voto e com a jura ministerial que você fez quando foi ordenado e consagrado pastor? Esse jeito bruto de se dirigir a mim e a outras pessoas que você persegue aqui na internet obedece o conselho do apóstolo Paulo em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 25 ao 26, que diz: ao servo do Senhor não convém discutir, mas sim ser amável para com todos, capacitado para ensinar, paciente, deve saber corrigir com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda o arrependimento, conduzindo-os ao pleno conhecimento da verdade, para dessa maneira retornem ao bom senso e se livrem da armadilha do diabo que os capturou a fim de agirem conforme a sua vontade. Dá para perceber diante desse versículo, amado pastor João Flávio Martinez, que o Senhor gosta de discussão, você não tem amor para com as pessoas, porque você é um homem truculento, é bruto nas palavras, você não tem capacidade para ensinar, não é humilde, não tem paciência, e não corrige com mansidão, como manda o versículo. Se realmente eu estou, como diz o versículo, em uma armadilha do diabo, que me capturou para uma heresia, com certeza eu não voltaria para os caminhos do Senhor, sendo orientado por um pastor da tua igual a você. Porque com a tua falta de educação e respeito, você não traz as ovelhas para o aprisco, você escorraça as ovelhas, você causa antipatia e ranço nas pessoas. Mas vamos ao assunto que interessa. O senhor pastor João Flávio Martinez, ele reagiu ao meu vídeo sobre Trindade no Concílio de Nicéia, Credo de Atanásio e Ário, defensor da verdade. E ele mudou a minha voz, ele alterou a minha imagem, por certo, com medo que eu desse um strike no react que ele fez do meu vídeo. Eu quero reiterar e deixar claro aqui, ô pastor Martinez, que eu não sou canalha. O senhor tem todo o direito de refutar quaisquer vídeos meus aqui do canal sem precisar alterar a minha voz e mudar a minha imagem, tá? Eu nunca dei strike em ninguém aqui no YouTube que fez reações aos meus vídeos. Inclusive, tem vários vídeos meus aqui no YouTube em que as pessoas reagiram aos meus vídeos e eu simplesmente deixei pra lá. Eu sou uma figura pública aqui na internet. Por que que eu não posso ser confrontado e refutado? Eu não sou o dono da razão, dono da verdade, e nem o senhor também é dono da razão e dono da verdade. Portanto, eu vou fazer aqui um react do vídeo que o senhor fez endereçado a mim. Eu não vou mudar a sua imagem, nem o timbre da sua voz, porque nós dois somos dois homens. Eu estarei fazendo algo justo permitido pelo YouTube, que é um react de vídeos, né? E isso não dá direitos autorais. Vamos tratar desse assunto como dois servos de Deus, apesar de você não me considerar um servo de Deus, mas eu te considero um servo de Deus. Vamos ver esse vídeo que o senhor não refutou. O senhor não refutou meu vídeo. O senhor apenas dirigiu à minha pessoa adjetivos pejorativos. Bom, o vídeo que eu vou reagir do pastor João Flávio Martinez, que ele fez sobre mim no seu canal CACP, é esse aqui, Carlos Reinar, CCB e a Trindade Negada. Eu fiz alguns recortes nesse vídeo e separei somente os pontos importantes que eu achei necessário responder a esse pastor extremamente sábio, o erudito, o arauto da verdade. Então vamos fazer a reação, né, a esse vídeo. Eu vou responder cada mentira descabida que esse senhor, o pastor João Flávio Martinez, falou nesse vídeo. Antes de reagir ao vídeo desse pastor mentiroso, eu já deixo claro mais uma vez que eu não sou unicista. O unicismo não se sustenta diante de uma profunda exegese bíblica, como também a doutrina da Trindade não se sustenta biblicamente. Aí um irmão entrou em contato comigo e falou: pastor Martinez, assista esse vídeo aqui do CCBista e youtuber Carlos Reinar. Ele está defendendo o arianismo, que é a doutrina das testemunhas de Jeová, onde o Deus Pai cria o Deus Filho e através da criação que ele fez, que é o Deus Filho, ele cria todas as coisas. Isso é arianismo. Ou seja, nega também a doutrina da Trindade e a do século III para o século IV.
Bom, eu não me considero arianista e saio aqui em defesa das próprias Testemunhas de Jeová, tá? Mesmo eu não sendo da organização das Testemunhas de Jeová, eu tenho conhecimento que elas não são arianistas, tá? Elas não são arianas. Mesmo que Ario defendia biblicamente isso que você citou, que Deus o Pai cria o Deus Filho, e através da criação que Deus fez, que é o Deus Filho, ele cria todas as demais coisas, realmente é isso que a Bíblia nos mostra claramente. Porém, não é em tudo que Ario defendia que nós acreditamos. Nem eu e nem as Testemunhas de Jeová concordamos com tudo o que Ario defendia. Eu digo isso das Testemunhas de Jeová porque eu já conversei com algumas delas, né, sobre essa questão, perguntando se elas realmente eram arianas. E na verdade, tá, eu não concordo com muitas partes das crenças das Testemunhas de Jeová, mas nessa questão nós temos que ser justos com elas, que elas têm sido sinceras no ensino acerca do Pai, acerca de Jesus e acerca do Espírito Santo. A contrariedade e a marcação de você, senhor pastor Martinez, é tão grande contra as Testemunhas de Jeová, que qualquer pessoa que não creia na Trindade, mesmo não pertencendo à organização das Testemunhas de Jeová, vocês vinculam essas pessoas às Testemunhas de Jeová. Como mais adiante no teu vídeo você diz que eu aprendi essa doutrina unitarista com as Testemunhas de Jeová. O problema dessa vinculação de Ario aos unitaristas, assim como vocês vinculam as Testemunhas de Jeová a Ario, e agora o senhor também me vincula a Ario me chamando de ariano, é porque nós cremos em dois pontos que Ario baseava a sua crença, que eram em sólidos fundamentos bíblicos. Ario sustentava a visão de que Deus não teve um início, sempre existiu, existia eternamente, enquanto Jesus foi criado ou gerado pelo Pai. Isso implica que houve um período em que o Filho ele não tinha existência. Esses dois princípios levam alguns apologistas, como o senhor, pastor Martinez, a rotular e associar os unitaristas, como são as Testemunhas de Jeová, e outros grupos religiosos, à mesma linha de pensamento dos arianos. Apesar de Ario compartilhar essas duas crenças que também são mantidas por nós unitaristas, Ario tinha uma visão diferente sobre Deus. Ario considerava Deus como um ser desconhecido, cuja essência permanecia um mistério eterno. Deus era um ser inacessível a qualquer criatura e era incapaz de se revelar a si mesmo. Essa perspectiva que eu estou citando aqui é do comentário de Arian Controversy, a controvérsia ariana. Porém, é importante ficar esclarecido que, ao contrário de Ario, pastor João Flávio Martinez, tanto eu quanto as Testemunhas de Jeová e outros grupos que não creem na Trindade, não adotamos a visão de um Deus desconhecido e irrevelável como Ario defendia. Nós não adoramos um Deus misterioso e enigmático como é a crença de vocês trinitários, que quando confrontados com a complexa equação do 3 em 1, um único Deus composto por três pessoas distintas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, vocês argumentam que isso se constitui o mistério da Santíssima Trindade. Portanto, eu não sou ariano, e que fique fundamentada essa distinção, que fique claro isso. Vamos ouvir aqui o senhor Carlos Einar, que é um youtuber da congregação, que tem grande influência dentro da CCB, e ele tem um histórico assim. Ele teve um tempo na CCB, cresceu o canal dele, ele tem mais de 1 milhão de inscritos. Aí ele achou que não precisava mais dos irmãos, ele saiu da CCB. Quando ele viu que o negócio começou a murchar, ele volta então para a CCB. Ele volta para a CCB, mas ele não nega as heresias dele. Primeiro, tá? Eu não fiquei um tempo na CCB. Eu sou da CCB desde a minha infância, tá bom? Em segundo lugar, eu não sou um youtuber da CCB, eu sou um youtuber que frequenta a congregação cristã no Brasil. E outra coisa, eu não tenho grande influência dentro da CCB, porque eu não faço parte do corpo ministerial da igreja. As minhas palavras, as minhas convicções, não têm peso algum sobre quaisquer decisão dentro da instituição CCB. Então o senhor está infinitamente equivocado. E quando eu saí da CCB, o meu canal tinha mais ou menos uns 450 mil inscritos. E o meu canal não depende da CCB. Eu tenho as métricas aqui do canal do YouTube, no YouTube Studio,
O meu canal continuou em um exponencial crescimento após a minha saída, porque o meu público não está só no meio da CCB. Eu tenho um público das mais variadas denominações e pessoas de várias religiões. Então dizer que eu vi o meu canal murchar e aí eu voltei para a CCB, tu tá por fora, cara. Você tá vendendo um peixe podre, te venderam um peixe podre. Para não te chamar de mentiroso, mentiroso foi quem te passou essa informação, que eu saí da CCB porque eu não precisei mais dos irmãos e voltei porque o meu canal começou a murchar e estava falindo. A minha volta para a CCB foi totalmente por outra situação que não te diz a respeito, tá? E não te interessa. E eu quero deixar aqui claro para você, espectador, este Carlos Einar é um falso profeta. Não só porque é membro da CCB, porque ele vai muito além. Já já você vai entender. Quer dizer que eu não sou somente um falso profeta por pertencer à CCB, mas por outras coisas a mais? Quer dizer então que todos os que congregam na Congregação Cristã no Brasil são falsos profetas? Só os teus coleguinhas de live que abandonaram a CCB são cristãos de verdade? Tu és uma comédia, pastor João Flávio Martinez. Eu vou te mostrar quem é o falso profeta. Eu vou provar que você é um baita de um mentiroso, alcoólatra do vinho das heresias babilônicas. Vai passar vergonha. Quando eu assisti o vídeo dele, que o irmão tinha comentado, eu fiquei pasmado. Aí liguei para o ancião. Este ancião, ao meu ver, pelo que eu estou percebendo, lá de Tatuí, ele tem mais influência do que eu imaginava, porque ele está por trás do pessoal da Arca da CCB. Como eu tenho uma certa liberdade com ele, perguntei sobre essa questão do Carlos Einar. E aí ele me mandou uma resposta. Eu não vou transmitir o áudio dele, mas eu vou pegar uma parte do áudio dele e vou ler para você. Então, nessa volta, ele diz que está, segundo o ancião, em comunhão com a CCB, como membro da organização, mas manteve os vídeos heréticos, mais heréticos ainda do que algumas confusões da própria CCB, e dizendo que acredita naquilo. Mas ele está de volta à comunhão da organização. Esse ancião que ele cita aqui no vídeo, tá? É um ancião muito querido da região de Tatuí, e eu também vou preservar o seu nome, tá? Eu não vou citá-lo. Ele é um homem que se difere dos demais anciãos da Congregação Cristã no Brasil. Ele é um homem de extrema delicadeza, de uma requintada e refinada educação, e ele entrou em contato comigo pelas redes sociais justamente pela questão da Trindade, quando eu lancei os vídeos sobre a minha posição contrária acerca da doutrina da Trindade. E esse ancião, ele se esforçou ao máximo para me ajudar a acreditar na Trindade, da maneira que é ensinada hoje nas denominações. Porém, infelizmente, lendo, me esforçando, orando a Deus, eu não consegui achar na Bíblia um Deus cuja unidade existe em 3 pessoas do mesmo tamanho, da mesma substância. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E o pastor João Flávio Martinez ligou para esse ancião, porque para esses que saíram da CCB, esses ex-membros da CCB, esse ancião de Tatuí, ele é uma referência boa, porque ele é um ancião que é estudioso da Bíblia. É um homem que ele possui uma biblioteca com diversos livros teológicos, né? E ele se aprofunda no conhecimento das Escrituras. E por isso ele é admirado por esses que saíram da CCB. E realmente, quando eu retornei à Congregação Cristã no Brasil, esse ancião de Tatuí, que o João Flávio Martinez ligou, né, para me queimar, para me jogar na fogueira, esse ancião, ele entrou em contato comigo na época do meu retorno na CCB e disse que quando eu fiz o vídeo, né, aqui no canal, dizendo que eu estava de volta à comunhão da Irmandade da Congregação Cristã, congregando junto da minha família, esse ancião disse para mim que chorou de alegria junto com a sua esposa, agradecendo a Deus. Mais adiante desse vídeo, vocês vão ver o esporro e a repreensão que esse ancião deu nesse camarada aqui, nesse João Flávio Martinez, por exigir a minha excomunhão da igreja, exigir que eu seja expulso da Congregação Cristã no Brasil, por eu não crer na Trindade da maneira que é ensinada pela cristandade. Então vamos ouvir o vídeo dele, que aí você vai entender a problemática. Vamos lá. 3 deuses em um só Deus, muitos não sabem nem a origem dessa crença. Ário acreditava em um só Deus verdadeiro, Pai eterno, Criador dos céus e da terra,
E Cristo, gerado por Deus para ser seu filho e subordinado ao seu Pai. E o Espírito Santo, evidentemente, é a força, o Espírito de Deus. Ário foi levado perante o Concílio de Nicéia, que foi presidido pelo imperador Constantino, e Ário enfrentou mais de 300 bispos do clero que defendiam a doutrina de Atanásio. Passaram a adotar o credo de Atanásio, que é o famoso Homousios. Pai, Filho e Espírito Santo, os três são Deus, da mesma substância, em um só Deus. A doutrina de Atanásio afirma que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são de substâncias idênticas. Para você que acredita que a Trindade é verdade absoluta, uma doutrina que os apóstolos nunca pregaram, Jesus Cristo nunca falou sobre isso. Jesus Cristo dizia que era menor que o Pai era maior que ele. Os apóstolos diziam que o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, é o único Deus e Jesus é o único Senhor. E até hoje, coitado de Ário, é considerado o herege dos hereges. Então, senhoras e senhores, está aí esse Carlos Einar, um falso profeta, membro da Congregação Cristã no Brasil. Bom, em primeiro lugar, o Ário não participou do concílio. Já é o primeiro erro dele. Carlos Einar, tem um livro do Roger Olson, que é a História da Teologia Cristã. Se você quiser o PDF, você pode me ligar, chamar no Zap, eu te mando. Ou você pode comprar o livro, é uma obra-prima. Dá uma lida lá, querido, para você entender um pouquinho das coisas. Então o Ário, ele não entra no concílio. O pastor João Flávio Martinez, presta atenção aqui. Como que o senhor quer provar que o Ário não entrou no debate do concílio de Nicéia apenas usando uma obra como referência? E as outras obras de historiadores de renome? É vergonhoso um homem que se galga de apologeta e teólogo, presidente do CACP, pisar e rasgar as páginas da história para defender uma mentira dessa, uma doutrina maligna. Se o senhor acha que a maioria dos cristãos da congregação cristã no Brasil são analfabetos bíblicos, e se o senhor acha que eu sou um deles, eu lamento lhe informar, mas o senhor caiu do cavalo comigo. Porque eu vou a fundo nas minhas pesquisas, tá? Eu vou a fundo nos meus estudos. E para te desmascarar e te envergonhar em público, no meu canal, com mais de 1.100.000 pessoas, quase 1.200.000 pessoas, eu vou lhe desmentir publicamente. Neste livro, A História Universal, volume 2, do famoso historiador H.G. Wells, na página 221, esse texto aborda o debate histórico entre Atanásio e Ário, dando ênfase na presença e na participação ativa de Constantino na presidência do Concílio de Nicéia. Também menciona um incidente em que Nicolau de Mira agrediu Ário, desferindo-lhe um tapa no rosto, um bofetão na cara, enquanto Ário defendia as suas crenças. É lamentável, eu não consegui a captura, um print dessa página, para mostrar aqui, mas o pastor João Flávio Martinez me incentivou a adquirir esse volume dessa enciclopédia. Inclusive, eu acabei de fazer o pedido dela. Porém, eu tenho também outra referência que confirma as palavras de H.G. Wells, eu vou colocar aqui na tela, que é o livro do autor Leonard Schmitz, do ano de 1870, que narra o seguinte: as disputas tornaram-se mais vívidas dia após dia, e Constantino viu-se obrigado a convocar um concílio geral em Nicéia, em 325, no qual estavam mais de 300 bispos, em especial da porção oriental do Império Romano, entre eles Ário, Alexandre e Atanásio. Cada um defendia as suas próprias opiniões, mas Ário, sendo do partido acusado, estava numa posição desvantajosa e uma confissão de fé que apresentou ao concílio foi rasgada em pedaços em sua presença. Atanásio era seu adversário mais veemente e, após longos debates, o concílio concluiu que o filho foi gerado, não feito, da mesma substância do pai e da mesma essência consigo, o Homousios. Ário foi condenado com seus escritos e seguidores, e o veredito foi assinado por quase todos os bispos presentes. Eusébio e 3 outros, ao se recusarem a assinar, foram obrigados a seguir os demais pelas ameaças do imperador. Somente Teonas de Marmárica e Secundo de Ptolomaida tiveram coragem de partilhar o destino de Ário e o acompanharam a Líria. Líria era uma província romana, aonde se exilaram.
O decreto foi emitido mandando a todos, sob pena de morte, que pegassem seus livros para serem queimados e rotulassem os arianos como porplírios, de Proplírio, oponente pagão do cristianismo, que não teve nada a ver com a questão ariana. Os arianos em Alexandria, porém, permaneceram em estado de insurreição e começaram a fazer uma causa comum com os milicianos, uma seita que também havia sido condenada pelo Concílio de Nicéia, pois ambos consideraram Alexandre e seu sucessor, Atanásio, como inimigos comuns. Schmitz, 1870, página 345 ao 347. Então, infelizmente, eu tenho que dizer ao pastor João Flávio Martinez que ou ele é uma pessoa que está desinformada ou ele é um mentiroso descarado. E sim, Ário de fato participou do Concílio de Nicéia, uma vez que as suas crenças sobre o Pai e o Filho desempenharam um papel central nas discussões daquela reunião. As crenças de Ário eram o motivo daquele concílio, ele era a peça principal do embate daquela convocação. Então, era óbvio que ele teria que estar presente. Ele era o acusado de heresia. Segunda coisa, o concílio não é presidido pelo Constantino. Ele é financiado, porque havia um custo para unir todos os bispos do Oriente e do Ocidente num lugar só. Tanto que em 325 foi o primeiro concílio universal, patrocinado pelo Império, não presidido pelo Constantino. Mais uma vez, o senhor pastor João Flávio Martinez, dando uma de desentendido ou de mentiroso. O senhor, mais uma vez, não tem vergonha de pisar na história. Tá? É um absurdo, é uma vergonha o senhor ter a capacidade de dizer que o concílio somente foi financiado e custeado por Constantino, mas que não foi presidido por ele. Mais uma vez, provando que o senhor é um grande mentiroso, na Enciclopédia Britânica de 1970, volume 6, página 386, consta o seguinte: o Concílio de Nicéia se reuniu em 20 de maio de 325, o próprio Constantino presidiu ativamente, orientando as discussões, e ele propôs pessoalmente o preceito crucial, que expressa a relação de Cristo para com Deus no credo instituído pelo concílio, de uma só substância com o Pai. Intimidados diante do imperador, os bispos, com apenas 2 exceções, assinaram o credo, muitos deles bem contra a sua inclinação pessoal. Então larga de ser mentiroso, porque a maioria dos bispos assinaram e aceitaram o credo de Atanásio por medo, como eu já disse. Constantino ameaçou de pena de morte quem fosse contra a decisão daquele concílio de Nicéia. Então, mais uma vez eu lhe digo, deixa de mentira. Pastor não pode ser mentiroso. Você mesmo não ensina que os mentirosos são filhos do diabo e vão para o inferno? Outra informação, Carlos Einar, porque eu entendo você não estuda, né? Você é contra o estudo. Quem foi que te falou que eu não estudo? Que eu sou contra o estudo bíblico? Dentro da congregação cristã no Brasil, não existe ninguém que defenda mais o estudo bíblico dentro da igreja do que eu. Quem convive comigo, quem assiste aos meus vídeos aqui no meu canal, sabe o tanto que eu defendo o estudo bíblico dentro da congregação cristã no Brasil. Isso é tão verdade que olha aqui, ó. Olha o tanto de bíblias de estudo que eu tenho. Fora a estante aqui na minha frente, com mais exemplares de outras traduções de bíblias de estudo. Se eu fosse contra o estudo bíblico e não estudasse a Bíblia, eu não teria gastado tanto dinheiro nessas bíblias, que não são bíblias empoeiradas, são bíblias que são usadas e estudadas. E outra coisa, pastor João Flávio Martinez, se eu fosse contra o estudo da Bíblia e não estudasse a Bíblia, eu não teria escrito e publicado esse livro aqui, ó. O Pecado de Morte e o Dilema dos Condenados na Congregação Cristã no Brasil, onde eu rechaço e combato a crença equivocada defendida por muitos anos na CCB sobre o pecado de morte, que o senhor bem conhece desse problema dentro da congregação cristã. Então o senhor querer me humilhar dizendo que eu não estudo a Bíblia, que eu sou contra o estudo bíblico, como se eu fosse um inepto, é muita prepotência da sua parte. O senhor que se coloca como um apologeta, tão estudioso da Bíblia,
acaba se esquecendo de pontos cruciais e importantíssimos, como que é descrito em Provérbios, capítulo 29, versículo 23, que diz: a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Então, pastor Martinez, cuidado com a sua soberba, cuidado com a sua arrogância, porque esses teus chiliques, esses teus ataques de pelanca, não é só contra mim, mas é contra várias pessoas do meio evangélico, contra vários pastores. E os teus vídeos aqui no YouTube são vergonhosos e mostram o quanto o Senhor é um homem agressivo e truculento. Eu tenho dó da tua esposa e filhos, se é que o Senhor tem. Eles devem sofrer na tua mão. E na questão da minha formação acadêmica ou teológica, eu não possuo formação em teologia, como o apóstolo Pedro também. Ele não era formado em teologia. Eu não tenho um diploma teológico na parede, mas pretendo sim fazer um curso de teologia futuramente, tá? Eu não descarto essa possibilidade. Agora, o seu problema, a sua altivez e a sua soberba e a sua arrogância, é porque o senhor se acha mais sábio que as outras pessoas. E isso lhe desqualifica como um apologista e um defensor bíblico. O senhor consegue arrumar confusão até com o reverendo Hernandes Dias Lopes. Tem vídeos aí do CACP, desse pastor Martinez, criticando o pastor Hernandes Dias Lopes, que é um homem, ao meu ver, acima de qualquer crítica, um homem idôneo, e as suas mensagens são cristocêntricas e bíblicas, né? Ele é um dos pastores mais amáveis e mansos que eu posso citar aqui dentro do YouTube. Mas enfim, é lamentável, né? Olha só a sua soberba em dizer que eu não estudo, que eu sou contra o estudo bíblico. Isso é porque o senhor acha que pelo motivo da CCB não incentivar os seus membros a cursar teologia, ou a CCB não tenha um estudo sistemático da Bíblia, você acha que eu sou um analfabeto bíblico funcional. Mas o senhor está muito enganado. Presta atenção, amigo. Se você tivesse estudado, você ia aprender que o termo triunidade, que virou trindade, foi criado por um homem chamado Tertuliano no século II. Só que ele escrevia em latim. E como não havia o Google Translator, obviamente não houve uma tradução simultânea. Olha, pastor Flávio Martinez, tá? Acerca de Tertuliano, eu tenho alguns pontos para falar ao senhor, se é que o senhor tenha conhecimento disso aí. Porque eu creio que o senhor deve saber. O senhor é oráculo. Na verdade, se coloca como apologista mais sábio do YouTube, da internet. Mas na verdade o senhor se faz de bagre ensaboado, né? Tertuliano, ele não era trinitário. No princípio da sua caminhada cristã, Tertuliano nem imaginava essa doutrina dos 3 em 1. E eu tenho como provar isso. Tertuliano só se tornou trinitário, entre aspas, né? Não trinitário como vocês creem hoje, somente depois de algum tempo, influenciado por um homem que vocês mesmo, teólogos, consideram um herege. Tertuliano, pastor João Flávio Martinez, no começo da sua caminhada cristã na fé, ele escreveu algumas obras literárias, que eu tenho conhecimento, que eu já li, que mostram no que realmente Tertuliano acreditava. Tertuliano defendia a fundamental, a principal vertente teológica do cristianismo. Por que eu afirmo que Tertuliano defendia a linha fundamental e a principal teologia do cristianismo? Isso se deve ao fato porque na época de Tertuliano já existiam muitas interpretações teológicas conflitantes entre si. E surgiram inúmeros movimentos e diversos deles se autodenominavam cristãos. E um desses movimentos era conhecido como o modalismo, que nos dias atuais é conhecido como a crença unicista. O modalismo ensinava que Deus e Jesus eram uma única pessoa, no sentido de que em diferentes momentos Deus se revelava como Pai e em outros momentos se revelava como Filho. Atualmente, na crença unicista, Deus se revela também como Espírito Santo nos dias atuais. Tudo isso sendo apresentado uma única pessoa. Hoje nós dispomos de algumas obras escritas por Tertuliano, nas quais ele se opôs fortemente a esse tipo de pensamento e a esse movimento teológico e essa doutrina unicista. 2 destas obras são intituladas como Contra Hemórgenes e Contra Praxias. Se o senhor, pastor Martinez, analisar essas obras de Tertuliano, que eu acredito que o senhor já leu,
o senhor vai considerá-lo um propagador de heresias e de falso profeta, assim como o senhor está me acusando, já me acusou. Isso ocorre porque, ao combater o unicismo, Tertuliano ele se mostrou totalmente defensor do unitarismo, como eu mencionei no início desse vídeo, adotando a crença que está em conformidade com a Bíblia. Vamos ver se Tertuliano realmente cria em uma trindade que ensina que o Filho é Deus da mesma essência que o Pai, do mesmo tamanho e poder que o Pai. Qual era o posicionamento de Tertuliano referente em relação entre Deus e Jesus Cristo? Então, me acompanhe aqui na tela, aqui, Pastor Martinez. Eu vou mostrar algumas dessas referências que nós encontramos nas obras de Tertuliano. Não devemos supor que haja algum outro ser, exceto unicamente Deus, que seja não gerado e incriado. Como pode algo, exceto o Pai, ser mais velho? E por isso, devera mais nobre do que o Filho de Deus, o Verbo unigênito e primogênito? E se Deus, que não precisou de um Criador para lhe dar a existência, será muito mais elevado em categoria do que o Filho, que teve um autor que o trouxe à existência. Esse trecho está no Dent Nicene Fathers, volume 3, página 487. Então veja, Pastor Martinez, Tertuliano, ao abordar essa questão, ele estabeleceu uma clara distinção entre o Filho Jesus e o Deus Pai Todo-Poderoso. Então Tertuliano defendia que enquanto o Pai não foi gerado, não teve início e não possui um Criador, o Filho teve um começo. Além disso, o Pai é mais antigo de posição, tem uma posição mais elevada que o Filho. Isso evidencia a posição de Tertuliano, a visão modalista unicista, que alega que Deus é um único ser que se manifesta ora como Pai, ora como Filho. E nas palavras de Tertuliano fica evidente que Deus e Jesus são duas pessoas distintas, afastando-se completamente do conceito trinitário moderno de hoje, dos dois serem da mesma substância e do mesmo tamanho. Agora vamos ver o que mais Tertuliano tem a nos dizer nessa obra. Tertuliano declara: além disso, que houve tempo em que o Filho não existia como pessoa, mostrando que ele não considerava o Filho um ser eterno, no mesmo sentido que Deus era. Encontramos essas referências que eu citei na obra Ante-Nicene Fathers, volume 3, página 487, na página 478. Agora, Pastor Martinez, eu vou citar mais uma obra de Tertuliano chamada Contra Praxeas, e vamos mais uma vez ver a definição de Tertuliano acerca de Deus Pai e Jesus o Filho. O Pai é a inteira substância, mas o Filho é uma derivação e parcela do todo, conforme ele próprio reconhece. Meu Pai é maior do que eu. Assim o Pai é distinto do Filho, sendo o maior que o Filho, visto que um é aquele que gera e outro é aquele que é gerado. Também um é aquele que envia e outro é aquele que é enviado. E além disso, aquele que cria é um e aquele que por meio de quem ou coisa é feita é outro. Olha só, Pastor Martinez, veja, observe a clara diferenciação que Tertuliano estabelece entre Deus e Jesus, o que confronta consideravelmente os ensinamentos da Trindade contemporânea ensinada hoje. Ao examinar esses escritos com integridade e honestidade, dá para perceber que os pais da igreja não aderiam ao conceito trinitário, mas ao invés disso, eles abraçavam o subordinacionismo, no qual Jesus era considerado menor e submisso ao Pai. Um estudioso comentou sobre Tertuliano, sugerindo que se ele estivesse vivo nos dias de hoje, com essas crenças que ele tinha, ele enfrentaria uma forte oposição dos trinitários radicais e extremistas como você, Pastor Martinez. Veja o que esse erudito bíblico disse. Essa razão, ou logos, como foi chamado pelos gregos, foi mais tarde, segundo acreditava Tertuliano, mudado para o verbo, o Filho. Isto é um ser real, tendo existido desde a eternidade, apenas como um atributo do Pai. Tertuliano atribuiu a ele, porém, uma categoria subordinada ao Pai. Ao julgar por qualquer explicação geralmente aceita da Trindade, da atualidade, seria inútil tentar salvar Tertuliano da condenação como herege. Ele não suportaria o teste nem sequer um momento. Portanto, de uma forma bastante imparcial e íntegra, esses eruditos chegaram a uma conclusão que nos dias de hoje, esse posicionamento de Tertuliano acerca de Deus Pai e do Filho Jesus seria vista pelas igrejas que aderem à doutrina da Trindade como motivo para rotular Tertuliano como herege, devido ao fato de que ele possuía uma perspectiva inteiramente distinta
que é contrária às crenças da Trindade atual, como o subordinacionismo de Jesus a Deus, considerando Jesus submisso e subordinado ao Pai. Tá gostando, pastor Martinez? Um leigo igual eu, sem diploma teológico, dando aula para um erudito bíblico, um sábio teólogo? O senhor acabou de citar no vídeo que eu não estudo a Bíblia, que eu não gosto do estudo bíblico, e que eu não aceito o estudo bíblico. Eu estou lhe citando argumentos com fontes. É sinal que eu estudo sim, tá? Então era assim que Tertuliano cria. Tertuliano no início não cria na Trindade que se crê hoje. Agora nós vamos chegar na questão da Trindade de Tertuliano. Eu vou lhe dar uma aula. Pastor João Flávio Martinez, presta atenção. Sim, foi Tertuliano o primeiro a usar a palavra Trinitas, que derivou-se da palavra Trindade, que diz ser capaz de explicar a ideia de Deus em 3 pessoas. As únicas maneiras que eu vi vocês tentarem, o pastor Martinez, explicar a Trindade, foi tentando provar a Trindade com um ovo de galinha e com um triângulo de forró. Mas se Tertuliano não cria na Trindade como é acreditada hoje, e ele passou depois a usar a palavra Trinity para explicar um Deus em 3 pessoas, eu não sei se o senhor sabe, o senhor é um estudioso, é um sábio erudito, não é? Mas Tertuliano, ele vinha sendo influenciado. Após o falecimento dos apóstolos, houve um período muito posterior, aconteceu diversos movimentos teológicos que se autodenominavam cristãos, eles começaram a surgir com heresias, e um desses movimentos que eu já mencionei nesse vídeo é o modalismo, que é o unicismo moderno. E além disso, vale a gente ressaltar o surgimento do montanismo, que foi fundado por Montano por volta do ano 156 depois de Cristo, e esse movimento começou a se organizar nas comunidades da Ásia Menor, em Roma e no norte da África, sendo posteriormente considerado uma heresia frígia, devido à sua origem ter sido na região da Frígia. Montano, que era líder desse movimento, se apresentava como profeta e afirmava ser a reencarnação de Paracleto, ou seja, ele se declarava como o Espírito Santo de Deus encarnado em forma humana. Tertuliano mais tarde se converteu a essa corrente herética e foi um dos indivíduos que se aderiu a esse movimento. Você vai negar esse fato histórico, pastor Martinez? Então Tertuliano abandonou a linha teológica principal da igreja, que já estava apresentando diversos desvios teológicos, como o modalismo e o unicismo, nos quais já estavam enraizados em algumas comunidades cristãs. E após a conversão de Tertuliano ao montanismo, Tertuliano começou a disseminar algumas ideias sobre a Trindade, mas que não estão relacionadas a essa Trindade moderna de hoje. Ele tinha um conceito completamente diferente do que a Trindade é entendida hoje. No entanto, é interessante observar como os cristãos da época reagiram quando Tertuliano começou a propagar essa nova teologia do 3 em 1, conforme está registrado nos escritos de Tertuliano contra Práxias. Os simples, de fato, não vou chamá-los de tolos ou ignorantes, que sempre constituem, na maioria dos fiéis, estão chocados com a dispensação dos 3 em 1. Chocados em latim é expavescunt, que também significa grande horror. Posteriormente, em suas dissertações, Tertuliano fala desse espanto causado na igreja da época, dizendo que essa ideia afetou até mesmo latinos e ignorantes. A maneira como Tertuliano criticou esse espanto dos crentes da época demonstra que a grande maioria, ou praticamente todos os cristãos daquele momento, não estavam habituados ou familiarizados com essas concepções que misturavam elementos de filosofias pagãs em sua abordagem para explicar a natureza de Deus. Para eles, a ideia dos 3 em 1 era completamente estranha e chocante, uma vez que nunca tinham sido expostos a tal conceito. Porque se a doutrina da Trindade fosse algo desde os primórdios da igreja apostólica primitiva, por que tanto espanto? Tem alguma coisa errada, né, pastor Martinez? Portanto, é evidente que a doutrina da Trindade era inteiramente desconhecida pela maioria dos cristãos na época de Tertuliano. Então, muito longe de promover ou apoiar a doutrina moderna da Trindade, Tertuliano fez parte daqueles que deram início a uma tendência de apostasia ou desvio da verdade, recorrendo a mitos e conceitos místicos e filosóficos para explicar a fé cristã e a natureza de Deus. Indivíduos como Montano e Tertuliano abriram caminho para a disseminação de falsidades e heresias. E a verdadeira heresia é a crença na Trindade. Portanto, meu estimado pastor João Flávio Martinez, o verdadeiro falso profeta e herege nessa história
então foi Tertuliano, porque ele abandonou a fé baseada na Bíblia, que estabelece a distinção do pai com o filho, colocando cada um em seu devido lugar, e passou a seguir um homem herege que se colocava como Espírito Santo. Essa é a história e não adianta tentar negar e apagar. Tertuliano seguiu Montano, um mentiroso herege, que dizia ser a reencarnação do Paracleto, ou seja, afirmava ser o Espírito Santo em carne e osso. Por isso a doutrina da Trindade que você defende hoje, e me acusa de heresia, teve início por meio da heresia de Montano. Então a doutrina da Trindade não foi inventada por Constantino, não foi inventada por Atanásio, não, ela já tinha sido sistematizada lá atrás por Tertuliano. Sim, pastor Martinez, a doutrina da Trindade foi formalizada durante o século II por Tertuliano e ao longo do tempo foi gradualmente sendo desenvolvida e sendo estabelecida, devido ao afastamento da fé original da igreja. E essa doutrina da Trindade foi adotada e aceita por muitos bispos durante o concílio de Nicéia por ameaça de morte. E depois ela foi totalmente definida e formalizada no concílio de Constantinopla, de acordo com a Trindade que vemos hoje. Essa pessoa não tem informação nenhuma, é um alienado da palavra de Deus. Aí fala bobeiras da Trindade, fala que a Trindade é católica, que a Trindade é pagã, que a Trindade é uma coisa que não é teológica. Tem um pouquinho de maturidade e hombridade, o pastor João Flávio Martinez, e seja homem ao suficiente para confirmar isso que eu estou dizendo. Porque o Senhor, você não é leigo, a Trindade é católica sim, e o Senhor sabe muito bem disso. A Trindade foi formalizada bem antes da Reforma Protestante. E antes da Reforma Protestante, qual a igreja que imperava? Era a igreja católica. O Senhor não quer aceitar essas verdades, é porque o Senhor está embriagado e bêbado. É um ébrio, um beberrão do vinho da apostasia da grande meretriz, a Babilônia. Existem inúmeros acadêmicos, muitos historiadores e estudiosos da Bíblia que concordam que a Trindade do cristianismo de hoje é mais derivada de filosofia grega e do politeísmo pagão do que do monoteísmo judaico unitarista. Sendo que a Trindade está de Gênesis a Apocalipse. Trindade de Gênesis ao Apocalipse está de brincadeira com a minha cara, né? Só pode estar de brincadeira o epógrafo do vinho da Babilônia. Tira essa lente pagã dos teus olhos. Eu posso lhe provar que o unitarismo bíblico, que é a crença de um só Deus verdadeiro, o Pai Celestial, está de Gênesis ao Apocalipse. A ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus. Nenhum outro há senão ele, Deuteronômio 4:35. Para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro, 1 Reis 8:60. Porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez, ele a confirmou e não a criou vazia, mas formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro, Isaías 45:18. O próprio Jesus era unitarista e ele enaltecia o seu Pai como sendo maior que ele. Eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu, João 14:28. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste, João 17:3. Em verdade, na verdade vos afirmo que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum enviado é maior do que aquele que o enviou, João 13:16. Eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou, João 6:38. Subirei ao meu Pai, o vosso Pai, ao meu Deus, ao vosso Deus, João 20:17. Então o próprio Jesus, ele tinha um Deus, que é Yahvé, Jeová, independente da pronúncia. Essas passagens também são evidências incontestáveis de que Jesus não possui a mesma divindade absoluta que o Pai. Jesus é eterno, pré-existente, existia antes de vir à Terra, mas não é coeterno como o Pai. Jesus não existe com Deus Pai desde toda a eternidade. Jesus foi gerado. Deus fez de Jesus também Deus, mas subordinado a ele. Jesus só é Deus porque o seu Pai lhe deu a divindade. Embora a natureza do Senhor Jesus seja supremamente superior à nossa, nesse contexto Jesus é verdadeiramente um Filho único de Deus, pois não existe outro que se compare a ele, pelo menos nesse mundo terreno debaixo desse céu. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo
é Senhor para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, versículo 9. Jesus Cristo recebeu a divindade e o poder do seu Pai não para a glória de si próprio, mas para a glória do próprio Pai. Atos 5,31 confirma isso que eu estou dizendo. Que tudo que Jesus é e tem foi porque Deus lhe deu e lhe colocou nessa posição. Veja esse texto. Deus, no entanto, o exaltou, elevando-o à sua direita como príncipe e salvador, a fim de dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Agora o pastor João Flávio Martinez vai dizer assim, mas Jesus ele falou isso que ele estava em carne, encarnado, como humano. Jesus, após a sua ascensão aos céus, nas epístolas apostólicas, ele é separado do Pai. Os apóstolos nunca imaginaram essa lambança trinitária que vocês e a maioria das igrejas cristãs estão se lambuzando. Os primeiros apóstolos não criam como consta no credo atanasiano no parágrafo 15 e 16 que diz: assim o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. E contudo não são três deuses, mas um só Deus, coeternas e iguais entre si. Os apóstolos, eles distinguiram Jesus do seu Pai Yahvé. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 8, versículo 6, diz: pois ainda que haja chamados deuses, os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e senhores, para nós, contudo, há um único Deus, o Pai, de quem tudo procede e para quem vivemos. Em um só Senhor, Jesus Cristo, por intermédio de quem tudo que há veio a existir e por meio de quem também vivemos. Veja só que interessante, pastor João Flávio Martinez. O apóstolo Paulo, ele diz que mesmo que haja muitos deuses, como existem, na verdade, muitos falsos deuses no mundo, existe somente um único Deus, o Pai, de quem procede tudo. E Paulo não diz que existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ainda Paulo disse, um único Deus, o Pai, de que tudo procede para quem vivemos. E um só Senhor Jesus Cristo. Por que Paulo não disse, existe um Deus Pai e um Deus Jesus? E faltou esse Deus Espírito Santo, que é essa terceira pessoa da Trindade inventada no Concílio de Constantinopla, que é esse terceiro membro dessa tríade de deuses plagiados do paganismo grego. Então, o pastor João Flávio Martinez, até o apóstolo Paulo, ele sabe que existe um só Deus Pai, um só Senhor Jesus. Esse Senhor Jesus que não se sente de maneira alguma inferiorizado por não fazer parte dessa tríade pagã que vocês acreditam. Porque Jesus Cristo foi exaltado acima de tudo, acima dos anjos. Ele é o princípio da criação de Deus. Foi Jesus que Deus enviou para nos resgatar das garras do pecado e da morte eterna. Jesus é o nosso intercessor, Jesus é o nosso mediador, e somente através dele as nossas orações são ouvidas e respondidas pelo Pai. Uma outra nota, viu, Carlos Einar? O próprio Ário era trinitário. Você não sabia, né? Eu imagino. O Ário cria que realmente Jesus era inferior ao Pai, mas ele cria que o Pai tinha feito o Filho e o Espírito Santo. Então ele cria numa trindade. Ficou pior, né? Porque as testemunhas de Jeová creem em 2 deuses. E o Ário cria em 3 deuses. Você se acha superior a todos. Só você sabe, né? Cadê as provas documentais, né? Tudo que eu estou te citando aqui, eu estou dando provas de livros e páginas e capítulos. E você é tão banzo, pastor João Flávio Martinez, que Ário foi considerado herege por não crer na Trindade. Agora você vem dizer que Ário era trinitário? Rapaz, você faz uma confusão, uma lambança que, pelo amor de Deus, hein? Eu lhe pedi provas documentais, mas é que você quer me apresentar um livro dizendo que Ário não entrou no Concílio de Nicéia, que o Concílio de Nicéia não foi presidido por Constantino. Quanta mentira sai dessa sua boca, senhor João Flávio Martinez. Não dá para acreditar em nada do que tu fala. Bobo e tonto é quem acredita no teu centro apologético. Porque você fala no seu vídeo mais para frente, Carlos Einar, que a Trindade é 3 deuses. Não, a Trindade é um Deus, uma substância. E dentro da substância, 3 pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Nós não dividimos a substância e não misturamos as pessoas. Tá vendo, homem, como você complica as coisas? Me responde um negócio. O credo atanasiano que você segue, pastor Martinez,
ensina que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. E contudo não são três deuses, mas um só Deus. Do mesmo modo o Pai é Senhor, o Filho é Senhor, o Espírito Santo é Senhor. E contudo não são três senhores, mas um só Senhor. E ainda no credo de Atanásio diz que a verdade cristã nos manda confessar que cada uma das pessoas da Trindade é Deus e Senhor. Mas na cabeça de vocês não são três deuses. O engraçado dessa matemática, dessa equação de vocês trinitários, que Deus é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, e os três são senhores. Não há nenhum mais antigo e nem menos antigo do que o outro, nem maior ou menor que o outro. As três pessoas são coeternas, iguais entre si, e se deve adorar a unidade da Trindade e a Trindade na unidade. Porém, não são três deuses, é um só Deus. Vocês são uma comédia. Vocês acreditam na maior aberração de todos os séculos, de todos os tempos. Eu peço perdão para o meu público aqui do canal. Eu nunca tive problema com a Trindade. Eu não tenho problema com outros cristãos acerca da Trindade. Porque de fato eu creio no Pai, no Filho e no Espírito Santo, mas eu creio no Pai como Deus Criador, o único Deus verdadeiro, com o seu Filho gerado pelo Pai, que recebeu a divindade do Pai, recebeu o poder e a glória do Pai, mas é subordinado ao Pai e é submissa a seu Pai. Eu acredito no Espírito Santo de Deus, que não é uma terceira pessoa, mas é uma força impessoal, é uma força poderosa que tem o poder de convencer o homem e a mulher do seu pecado, que trabalha em favor da igreja, que enche os crentes de vigor, de força e de esperança. O problema é que essa gente do tipo do Martinez, que acredita nesse Deus de três cabeças, que gosta de perseguir as pessoas que pensam diferente dele, é que eles são problemáticos. Outra coisa, filho, é lamentável você pegar o texto onde Jesus fala que ele é menor que o Pai, dentro da natureza humana, e não contextualizar com o que diz o Novo Testamento. É só você ler Hebreus capítulo 2, querido. Mesmo as testemunhas de Jeová, que acreditam que Jesus é o maior dos anjos e menor que o Pai, acredita que ele foi feito menor que os anjos, porque está lá em Hebreus capítulo 2. Ele foi feito menor que os anjos, do tamanho de um homem. Tá entendendo? Então, óbvio que ele era menor que o Pai, no sentido da economia, da aplicatividade da salvação. O pastor Martinez, Jesus ele é menor que o Pai, não só durante a sua trajetória e caminhada aqui na terra, pregando o Evangelho e o reino de Deus. Em 11 aos Coríntios, fala que Deus é cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. Jesus lá no céu, ele tem um cabeça, Deus é o cabeça de Cristo. Lá no céu, quem governa Cristo é Deus. Jesus Cristo tem um superior a ele. E ele fala claramente isso em Apocalipse capítulo 3, versículo 12. A quem vencer, eu o farei coluna do templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, e a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Apocalipse 3, versículo 12. E isso nos mostra que Jesus não era submisso a Deus somente porque estava encarnado aqui na terra. Lá no céu também ele tem Deus, o Pai, por seu cabeça. Se não há uma trindade, não há salvação. Não, meu caro, você não tem vergonha nessa sua cara de falar uma barbaridade dessa. Isso é blasfêmia. Sem trindade não há salvação. Você está embriagado mesmo com o vinho da Babilônia, né? Olha o que diz a King James atualizada. Eu mesmo sou Yahvé, o Senhor, e além de mim não há salvador algum. Isaías 43, 11. A salvação, meu amiguinho, ela não depende de trindade, ela depende somente de haver o Pai. E Jesus Cristo apenas veio como um servo obediente a fazer a vontade do seu Pai. A salvação só depende de Yahvé ou de Jeová, como diz em João 5,30. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouço assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. A salvação depende do Pai. Jesus veio cumprir esse propósito de morrer pela humanidade e derramar o seu sangue. E o Espírito Santo, que vocês falam que é uma terceira pessoa, esse Espírito Santo é uma força impessoal de Deus que trabalha em favor do Evangelho, exortando o ímpio dos seus pecados. O Espírito Santo é o poder de Deus que trabalha na vida daqueles que hão de herdar e se salvar, e trabalha na vida da igreja. Então, para a salvação do homem e da mulher, não precisa de trindade pagã, de uma tríade de deuses. Precisa de um Deus Jeová amoroso,
e misericordioso, que mandou o seu Filho como Salvador para derramar o seu sangue, e tem mandado o seu Espírito Santo sobre o mundo para convencer a humanidade do pecado, da imundícia e da imoralidade. Então sua especulação ou seu sentimento contrário à doutrina da Trindade não se justifica, porque na verdade a doutrina da Trindade é uma doutrina ortodoxa e desde os primórdios da igreja isso é pregado definitivamente como ponto essencial na doutrina e como ponto essencial para ser cristão. Guarde essa frase. Você pode pular de um lado para o outro, você pode saracotear, sambar e sapatear, que você não vai encontrar nenhum apóstolo da igreja primitiva pregando Trindade. Esse vídeo já está ficando grande demais. Eu estou aqui te respondendo, né, senhor pastor Flávio Martinez? Eu perdi tempo aqui nesse estúdio, que eu poderia estar produzindo outro conteúdo aqui para o canal, mas eu estou perdendo o meu tempo precioso, mas ao mesmo tempo eu estou ganhando e abrindo os olhos de muitas pessoas para enxergar o quão mentiroso o senhor é, usando falácias e mentiras para defender uma doutrina pagã, uma tríade de deuses introduzida na igreja apóstata após algumas centenas de anos da morte dos apóstolos. E outra coisa, pastor Martinez, eu não dependo da Trindade para ser salvo e para ser cristão. Eu dependo de Cristo, eu dependo do resgate de Cristo, eu dependo do sangue derramado, eu dependo do Pai, eu dependo de ter aceitado Jesus como meu Salvador, aceitado o resgate, o sangue dele derramado. O senhor está muito equivocado em relação à salvação, querendo colocar julgos e pesos e regras a mais para a salvação das pessoas. Agora eu sou obrigado a crer numa tríade de deuses para ser salvo. Isso só se for na sua cabeça faltosa de folículos capilares. A minha descrença na Trindade pode não fazer diferença e não ter justificativa para o senhor. Mas na realidade o que não tem justificativa é o senhor estar mentindo para defender uma doutrina que já foi refutada aqui na internet, já está mastigada e refutada. O senhor também tomou cada soco até das testemunhas de Jeová, colocando o senhor no bolso e te dobrando com contextos e argumentos bíblicos contra a Trindade, te deixando encurralado com essa balela de Santíssima Trindade. Você perde em argumentos para qualquer um, rapaz. Você é uma vergonha como apologeta. E você citou que eu aprendi as minhas crenças unitaristas com as testemunhas de Jeová? Não, eu não aprendi com elas. Eu aprendi com a Bíblia. E eu fico feliz que mesmo eu não concordando com algumas doutrinas professadas pelas testemunhas de Jeová, mas eu fico feliz e as respeito e tenho elas como meus amigos. E eu fico feliz desse ponto delas terem um entendimento correto da palavra de Deus e não acreditarem nessa doutrina de Trindade que não tem base bíblica. Não se comprova biblicamente, não se sustenta exegeticamente à luz da palavra de Deus, somente é respondida através de narrativas filosóficas, porque é da onde ela foi originada, né? Vamos então aqui ler então, na verdade ele mandou um áudio, do áudio eu extraí essa informação, porque quando eu vi essa pataquada do Carlos Einar, eu liguei para o ancião, falei, ancião, a sua ovelha aí, o Carlos Einar, está pregando isso, isso e isso. Olha o que disse o ancião. Eu abro aspas. Ele diz assim: o Carlos Einar esteve afastado da CCB por um período. Saiu da CCB e voltou. Ele realmente está errado quanto ao arianismo que ele defende. Ele ainda pensa assim: o que é verdade e não temos como ocultar. Não é pelo fato dele estar aliado ao Ário que a CCB, ou a congregação, se sente no direito de jogá-lo na fogueira, como fez Calvino com Serveto, que tinha essa mesma polêmica. Parece que o senhor, no caso o pastor João Flávio Martinez, é um pouco adepto da truculência da reforma. Então, o que fazer com Carlos Einar? Assim que ele voltou à CCB, criamos uma boa amizade, uma comunhão cristã como irmão em Cristo. Meu Deus do céu. Então, gente, isso aí dá para você ter uma perspectiva de quão alienados são os CCBistas sobre a teologia e a sua importância na vida da igreja. Mas tu é pateta mesmo, né, o pastor João Flávio Martinez? Foi ligar lá para Tatuí, para o ancião de Tatuí. Eu moro a milhares de quilômetros de Tatuí. Eu não sou ovelha desse ancião de Tatuí, apesar
de eu ser amigo dele. Toma, bobão, aprende com o ancião da CCB como que se deve tratar as pessoas que pensam diferente de você. Esse ancião já fez de tudo para me ajudar a tentar acreditar na Trindade, mas infelizmente eu não consigo ver solidez nos argumentos usados para defender essa doutrina nas Sagradas Escrituras. E realmente eu amo esse ancião de Tatuí, somos grandes amigos, e não é porque eu acredito diferente dele que ele deva se tornar meu inimigo ou deixar de ser meu irmão em Cristo. O posicionamento desse ancião, sabe como chama isso, o pastor Flávio Martinez? É amor cristão, é coisa que você não conhece, que você não tem. Você não tem nem com os teus colegas apologistas. Eu já vi alguns colegas teus reclamando de você em vídeos aqui do YouTube. Realmente, como esse ancião citou, você é truculento, você é extremista, você é muito radical. Em uma parte do vídeo que eu cortei, o João Flávio Martinez, esse pastor aí, sugere que eu seja chamado no braço na sede mundial da Congregação Cristã no Brasil e que eu seja aconselhado a crer na Trindade. Caso contrário, eu devo ser expulso e excomungado. Olha só, eu voltei para a CCB, eu estive no Brás, fui muito recebido pelo Conselho de Anciães que presidem a Congregação Cristã a nível mundial. Se eles me chamarem pela questão da Trindade, eu vou expor essa minha crença para eles na mesa. Se eles acharem que eu não sirvo para estar na comunhão da igreja com eles, aí fica a critério deles a atitude a ser tomada sobre a minha pessoa. No entanto, até o presente momento, eu estou congregando na CCB junto da minha família, da minha esposa e filhos, tocando meu instrumento, toco na orquestra, eu estou em paz, procurando ficar em comunhão com todos, E eu acho que foi o bastante, O vídeo ficou muito longo, mas foi necessário dar uma resposta a esse pastor que se acha melhor do que eu, simplesmente porque eu não tenho um diploma teológico aqui na parede. Ele acha que eu sou um leigo, um analfabeto bíblico, mas ele deve ter percebido que eu sou uma pessoa que leio e estudo as Escrituras, tá? Eu peço perdão a você, meu querido inscrito e minha querida inscrita, que não sabia desse meu posicionamento acerca da Trindade, tá? Isso não afeta a minha fé e não me impede de ter vocês como meus irmãos em Cristo Jesus. Como eu disse, eu repito, eu creio em Deus Pai, eu creio no Filho Jesus e eu creio no Espírito Santo, que é o poder de Deus, tá? Ninguém pode aqui me acusar de não crer no Pai, no Filho e no Espírito Santo, Quantos aqui que assistiram o vídeo da banda Voz da Verdade? É uma banda que tem louvores e cânticos maravilhosos, que tocam o coração das pessoas. Porém, é uma banda que tem a crença modalista, a crença unicista, que é diferente da minha. Eles são modalistas, como eu falei no começo do vídeo. A crença que Tertuliano combateu, que é o unicismo. A crença que acredita em um só Deus, uma só pessoa, não acredita na pessoa de Cristo e nem no Espírito Santo como pessoa, como criar a Trindade. A Voz da Verdade, mesmo a Voz da Verdade querendo assim, ela é abraçada e querida pelas pessoas de várias denominações. Então vocês não podem querer me julgar e me recriminar por eu ser unitarista, que é diferente de ser unicista. O unitarista acredita no único Deus, acredita no Filho e acredita no ser impessoal, na força impessoal do Espírito Santo de Deus. Se você gostou desse vídeo, deu trabalho para fazer, eu passei horas e horas gravando esse vídeo. Deixe o seu like, é muito importante, inscreva-se no canal. Caso ainda não seja um inscrito ou uma inscrita, ative o sininho das notificações. E se você, que aguentou todo esse debate, todo esse lenga-lenga, esse blá blá blá, está aqui, chegou até esse momento, esse finalzinho de vídeo, e está nesse começo de janeiro de 2024, precisando de uma renda extra, correndo atrás de bicos, de uma maneira de aumentar a sua renda mensal, eu tenho a solução para o teu problema, tá? É um curso gratuito que o irmão Tom Dimas está disponibilizando gratuitamente aqui para os seguidores do canal, que vai te ensinar a ganhar dinheiro trabalhando online pelo celular. É um serviço honesto, se feito com comprometimento, você terá bons resultados, que poderá ganhar de 800 a 2.000 reais ou mais por mês trabalhando em casa, somente usando um celular conectado na internet. Se você quiser saber mais como ganhar esse curso grátis, assista agora o vídeo do nosso irmão Tom Dimas, que vai te explicar tudinho como funciona a aquisição desse mini curso, que vai te ajudar a mudar de vida. Clique no link abaixo na descrição e no link do primeiro comentário fixado logo abaixo e chama o Tom Dimas no WhatsApp, que ele vai te atender. Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus.
Bom, é isso aí, meus irmãos. A paz a todos. Eu espero que você esteja muito bem e desejo que Deus abençoe grandemente a sua vida. Se porventura você não me conhece, muito prazer. Eu sou o Tom Dimas Torres e é uma honra poder vir aqui no canal do meu grande amigo e irmão Carlos Reinar trazer essa oportunidade para você que precisa fazer uma renda extra. Então, se hoje você precisa fazer uma renda extra de forma honesta e de forma segura, preste muito bem atenção no que eu vou falar para você, porque eu sei o quanto isso aqui vai te ajudar. Bom, essa maneira de ganhar dinheiro, ela é 100% honesta, segura e confiável. E você pode ficar em paz porque não tem nada a ver com joguinhos de azar, Blaze, robô do Pix, não tem nada a ver com investimentos de alto risco e até apostas. O que eu ensino para as pessoas é algo que realmente vai fazer com que você faça uma renda extra, trabalhando até mesmo da sua casa. Para isso, você só precisa ter um celular conectado com a internet, ter de 30 a 40 minutinhos livre do seu dia e você pode trabalhar da sua casa ou independente do lugar. Então, se porventura hoje você precisa fazer uma renda extra, o que você vai fazer? Você vai clicar no primeiro link do comentário fixado, você vai me chamar no meu WhatsApp porque eu vou te atender e te mandar de graça um mini curso gratuito com 4 aulinhas te explicando como funciona. Então, se você ficou interessado ou até mesmo interessada, não perca tempo, não custa nada você saber como funciona, porque o mini curso ele é de graça e qualquer pessoa pode aplicar para poder fazer uma renda extra. Hoje eu tenho alunos que estão ganhando 600, 1.000, 1.500, 3.000, até muito mais do que 5.000 reais e eu sei o quanto uma oportunidade como essa de ganhar um dinheirinho a mais te ajudaria. Então, se você ficou interessado ou curioso para saber como funciona, clica no primeiro link do comentário fixado, me chama no meu WhatsApp porque eu estou aqui pronto para te atender e te dar toda a atenção. E muito obrigado pela oportunidade de poder vir aqui trazer essa mensagem para a sua audiência, meu querido Carlos Reinar.